Art Deco são portarias bárbaras, no estilo, né? O Art Deco que vem de 1925, que surgiu na França. Na casa do Gerson Pinheiro a gente encontra colegas, né, profissionais do Rio de Janeiro que tem uma história relacionada à função da própria casa. O Chico está aqui e o Chico tem um trabalho sobre Art Deco. É isso, né, Chico? Exatamente. Você é uma pesquisa, é um trabalho, é um grupo. Me explica essa história. É muito interessante. Isso começou em 2009. Eu fui convidado pelo Polo Lido Art Deco, que é uma instituição, né, de gastronomia, né, com a cultura e com a arte do Lido. São os empresários reuniram e me convidaram para falar sobre o Art Deco. Não é que eu era um estudioso do Art Deco, eles achavam minha dinâmica boa, eu tinha visto algumas palestras minhas, algumas entrevistas, então me convidaram. Eu aceitei. Isso foi em 2009. E era para quê? Para fazer uma apresentação das portarias lindíssimas que tem no Lido. Art Deco são portarias bárbaras, no estilo, né? O Art Deco que vem de 1925, que surgiu na França, se expandiu no Brasil de 35 a 45, 50, que foi o boom no Brasil de 35 a 50, né? Mas o Art Deco, ele fica entre meandros, né? Era Art Nouveau, Art Deco e modernismo, né? Então, o Art Deco era aquela tendência de moda, de gastronomia, de arquitetura, tudo ao mesmo tempo, né? Aquele boom. Aí vinha o luxo, o glamour, a geometria, a simetria. Aí me convidaram para poder fazer a apresentação dessas portarias. Aí eu dei algumas dicas, o que tinha que ser feito para preservar, dei algumas entrevistas falando da preservação. Enfim, até chegar à presidência, que é o presidente do Art Deco Brasil, o Márcio Reuter, que é o presidente do Instituto. Não tem nada a ver com o governo, nada a ver com nem federal, nem estadual, nem municipal. É uma coisa à parte, né? E aí, ok. Aí o Márcio falou, chama o Chico para fazer os passeios, né, específicos. Então, enfim, começamos a fazer alguns passeios para mostrar essas pérolas. Eu adoro dar aula, né? Gosto, já dei aula, gosto da aula. E fui convidado para começar. Iniciamos em 2009, aí fizemos o primeiro passeio para convidados, né? Depois para colégios, atingindo colégios, adolescentes, pré-adolescentes, as coisas todas, para eles conhecerem um pouquinho de arte e cultura, né? Então, como Copacabana é o maior bairro que tem portarias, prédios Art Deco, e que se concentra, né? Mas só que foi dividido por partes. Copacabana é muito grande, né? Então eu fiquei com o Lido, por causa do Polo Lido Art Deco. Então essa história, cada um fica uma parte, enfim, o Polo Lido é a gastronomia, algum desmanche. Aí o prefeito, na época, ainda era Eduardo Paes, me convidou para cuidar do Art Deco, continuar com o Art Deco. Aí eu coloquei Chico Vartulho Art Deco, que em 2010 se chamar Chico Vartulho Art Deco. Então aquela parte do Lido era minha, não toda a Copacabana. Você perguntava, você sabe, claro, muitos prédios, é coisa que eu sou um estudioso, né? Eu gosto muito do estilo, sou um estudioso até hoje, e estou até hoje, 16 anos já, com o Chico Vartulho Art Deco. Então, com o passar do tempo, eu tive que ir para São Paulo, fazer trabalho em São Paulo, entreguei para os embaixadores de turismo, tá? Claro, tinha algumas pessoas, qualquer um pode chegar e bater na portaria, sendo um arquiteto, uma coisa mais certa, um arquiteto, um guia de turismo, né? Que acho mais conveniente, né? Bater no síndico e falar, posso apresentar, dar uma aula, ok, acho nada contra. Mas enfim, então eu comecei a ir para São Paulo, indo para São Paulo, passei para os embaixadores. Voltei de São Paulo, aí eu retomei essa ginga, vamos fazer as apresentações. Primeiro, uma série de embaixadores, porque antes, quando eram alunos, iriam esse tipo 15, 17 alunos, ficava muito cheia a portaria. Aí os síndicos chegaram, alguns síndicos chegaram, a gente pediu para poder reduzir o número de pessoas, porque fica chato, fica meia hora dentro de uma portaria, os moradores transitam, né? Então você está lá, tirando foto, enfim. Aí passamos a ser 10, comigo 11, sempre tem 12, né? O certo seria 10, mas 10 é impossível, então passou a ser 12. O legal é 10.
aquele jeitinho brasileiro, um doce contando comigo. E aí, começamos a criar e começou a desenvolver, começou a crescer, começamos sem fins lucrativos, tá? Zero lucrativo. Calma, até aí você tem um certo ponto. Com os embaixadores, sem fins lucrativos, eu comecei a dar aula para a escola de turismo, dar aula do ADECO, especial, não sendo professor da escola de turismo, nada disso. Dando aula da arquitetura do ADECO, custo zero, envolvendo os embaixadores, né, com os alunos do CIET, a Escola de Turismo aqui do Rio de Janeiro. Perfeito, maravilha. Enfim, eu faço parte do corpo profissional dos embaixadores, né? Sou embaixador e também sou da diretoria. Então eu tenho um trabalho meu lá dentro que eu entreguei o ADECO, Chico Vartulha ADECO. E aí comecei a desenvolver há 5 anos já nos embaixadores. Foi crescendo e muita gente querendo fazer, as escolas querendo. Falta tempo, né? A gente também trabalha, não vive só disso. Requer uma certa atenção, gosta de estar atualizado, contar novidades, algumas brincadeiras, aconteceu tal coisa. Envolver, né, essa história do ADECO no que está acontecendo também naquele momento que possa atingir o ADECO. Aí, na sexta-feira agora, vai ser o primeiro passeio aí profissional, se quiser, que são 12 senhoras, né? Me convidaram para fazer esse passeio, né, nessas portarias. Escolhi 3 grandes portarias, né, por causa do tempo. E elas não querem muito tempo, não aguentam andar muito, que para conhecer todo, entre 2 e 2 horas e meia. Então você tem que selecionar, para ser 1h30, 1h15, 3 a 4. Faça uma boa visitação, você tem acesso aos mármores, pode pegar o mármore, ver o objeto em mãos, né? Não é aquela coisa de slide, de fotografia, não, você está em foco, né? Em loco, então quer dizer, não tem erro. E isso me interessa muito, porque eu gosto disso, eu não gosto muito de falar através de linguagem de slides, de fotografias, não, eu gosto de estar no local, estar presente, participar, atuando e mostrando ali o que é real, o porquê daquilo, a simetria, onde está a simetria aqui, eu mostro a simetria, entendeu? Bem claro, e é muito legal você ver uma portaria 100% ADECO. Agora, interrompendo, já fazendo igual um Jô Soares, me perdoe, mas você percebeu nessas visitas algum desgaste ou uma descaracterização ou está preservado? Não, tem um desgaste. Há um desgaste, né? Muito. Muitas vezes não há esse entendimento, né? A pessoa não vai cobrir os azulejos com a fórmica, porque acha que é moderno, esquece a arte, né? Deixa eu te falar a verdade, 90%. Né? Ainda tem essa dúvida, né? Essa falta de entendimento, né? Meu prédio, por exemplo, era um prédio, a portaria, só a portaria. Os azulejos, a entrada bem ADECO, foi totalmente, eu moro no meu prédio há 40 anos, já está descaracterizada há mais de 40 anos, você vê? Mais de 40 anos descaracterizados. Colocaram uma cerâmica em cima de uma outra cerâmica ADECO, belíssima francesa. Olha que loucura. Então, não há um entendimento em relação a bons olhos de uma arte, de preservar aquilo, né? Agora, eu tenho que fazer uma pergunta ao contrário. E essas pessoas que estão morando nesses prédios, elas têm essa consciência de onde elas estão? Elas têm esse espaço como... Porque às vezes a pessoa até não, eu moro num prédio, né? ADECO, né? Sim. Não, ter consciência, elas têm consciência sim, tá? Mas é claro que tem prédios que são inquilinos, né? Também tem inquilinos estrangeiros, então aquilo para eles sabem que provavelmente sim, é ADECO ou não sabem, né? Não vão dar valor, tem vários prédios, principalmente nos anos 20 ou nos anos 30, tem prédios no Lido, tem prédios de 3 quartos, 2 quartos e 1 quarto. Então, assim, há diferentes classes, né? Qual é o período que caracteriza a Art Deco? Na década de 20, 30? 20 começou, 1925 até 1945, após a guerra, 1944, 1945, e o Brasil esticou um pouquinho até 1950, entendeu? Porque no Brasil, somente no Rio de Janeiro, aquela mudança de casas para apartamentos, né? Foi aquele boom de Copacabana nos anos 30, aquela mudança. Então as portarias tinham que ser potentosas, aquelas portarias lindíssimas, né? Belas. E o ADECO é isso, mostra o belo, o luxo, né? A sofisticação. Então isso aproveitou os embalos do ADECO.
praticamente tudo vindo de fora, né? Sim, tudo vindo na época, sim, os mármores, as ferragens, os lustres, totalmente vindo de fora. Os mármores, tem um prédio ali na Ronald de Carvalho, que o mármore é da Sibéria, belíssimo, muito bonito. E isso agora é possível fazer um programa, fazer um passeio, podendo assistir, ver essas obras? Sim, é possível fazer sim. Eu acho isso oportuno, né? Por questão de influenciar inclusive o turismo, né? Exatamente, é isso aí, influenciar o turismo, a necessidade de mostrar que a nossa cultura, a nossa arquitetura, o Art Deco brasileiro, como tem um prédio com 100% Art Deco brasileiro. Agora, meu compromisso é quem está nos assistindo, tá? Quem está na sua cidade, ele pode identificar, não, essa estrutura é um prédio, é uma obra que tem essa característica, como ele pode identificar? Isso é muito relativo, né? Por exemplo, a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento em relação à arte, à cultura, né? Você vai falar greco-romano, você vai falar modernismo, contemporâneo. Então, assim, é um pouco complicado, né? Nem, vamos dizer assim, a nossa população falta ainda mais um pouco de... Nem toda casa da década de 30 é uma casa em Art Deco. Não, de maneira alguma, nem todas as casas. Eu estive agora em Petrópolis, uma casa totalmente original Art Deco. Então tudo, você via as cerâmicas, a cozinha, os detalhes do banheiro, tudo Art Deco, o pé direito. Então, assim, claro, a casa tinha uma boa reforma, sim, a casa de 1930, até a piscina com curvilínea foi feita depois da construção da casa, o proprietário manteve a curvilínea respeitando. Ele fez em 1960 e a casa em 1940, na verdade, né? Então ela tem todo esse estilo do Art Deco que o proprietário preservou. Então, assim, tem pessoas que se cuidam, mas tudo deterioriza, mas você tem que tentar preservar de uma maneira limpando o mármore, cuidando do mármore, do objeto, passando um bom produto. Claro, você não vai encontrar, se quebrar uma cerâmica, você não vai achar igual. Aí tem que dar uma fantasiada, né? De uma maneira sutil, uma fantasiada bem suave, entendeu? Para poder manter o estilo que é o Art Deco. Agora, como é que a pessoa pode entrar em contato com você para participar desses passeios e até fazer outras investigações? Sim. Então, entrar no meu Instagram, né? chico.vartulli, VARTULLI, e mandar no direct uma mensagem que eu entro em contato. Eu vejo direct, sim, com certeza. Eu acho que é um trabalho sensacional, que é uma investigação de patrimônios que tem na cidade, não é? Totalmente, isso? Investigação, total. E isso é um catalogado? Há um catálogo, há um livro, Sim, não comigo. Aí já entra o Instituto. O Instituto catalogou o Instituto Art Deco, Rio de Janeiro, que o presidente é o Márcio Reuter, é tudo catalogado. Não faz parte do meu processo. Não, é a dica que ele tem que oferecer para o colega que está em casa. Até porque ele está no exercício da função. Ele às vezes está na sua cidade, mas ele gostou dessa nossa conversa e pensou em fazer um trabalho próximo, parecido. Sim, isso Qual é a dica? Hoje em dia a dica é entrar no Google, procurar os prédios, portarias, Art Deco originais. O Google vai te informar, entendeu? Então hoje em dia, dando aquela... A possibilidade na internet. Facilita muito, né? Com certeza. A pesquisa, né? A pesquisa, inclusive tem apresentações minhas, antigas, que foram filmadas para alguma televisão, então, enfim, tem uma série de coisas. É um período também de luxo, né? Muito, foi período. É a transição luxuosa, né? Em plena guerra, essa transição luxuosa. E no Rio de Janeiro, no Brasil, foi um movimento muito forte, porque aqui nós não tínhamos guerra, mas conseguimos fazer essa transferência, trazer mármore de fora, em plena guerra, plena confusão, porque começamos a guerra em 39, né? Então, assim, em 39 era o boom do Art Deco no Brasil, né? 35, mas nós já estávamos começando a pré-guerra, né? Aquele movimento que vai acontecer algo. Então, foi aproveitando esses embalos todos e vamos em frente. Claro, no período da guerra mesmo foi parado, mas a pré-guerra deu para movimentar todo esse luxo, esse glamour. Muito obrigado. Só quero te encontrar outras vezes, Chico, porque a certeza. conversa sempre é muito oportuna, né? Com certeza.